Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre modelagem, resolução gráfica e o método Simplex de um problema de programação linear, tá? Então vamos fazer isso num exemplozinho simples, que fica de fácil entendimento. Então vamos lá, uma marcenaria deseja estabelecer um programa de área de produção. Atualmente a fábrica faz 2 produtos, mesa e armário, então eu já descobri o que a minha empresa faz. Ambos de um só modelo. Para efeito de simplificação, vamos considerar que a marcenaria tem limitação somente em 2 recursos: mesa, madeira e mão de obra, cuja disponibilidade diária são 12 metros quadrados de mão de obra e 8 horas homens trabalhadas. O processo de produção é tal que, para fazer uma mesa, a fábrica gasta 2 horas, 2 metros, tá, de madeira e 2 horas de mão de obra. Para fazer um armário, a fábrica gasta 3 metros de madeira e 1 hora homens trabalhados de mão de obra. Tá? Além disso, o fabricante sabe que cada mesa contribui, tá? Dá uma margem de contribuição para o lucro de 4 unidades monetárias e o armário de 1. E a empresa quer saber qual é a melhor produção para maximizar esse lucro. Então vamos lá, primeira coisa, eu já descobri aqui em cima, no início do meu problema, quais são os produtos. Um pouquinho mais abaixo, eu já sei o que, quais são as limitações. Então, o que ela tem, o que ela fornece? A matéria-prima e mão de obra, para fazer qual é a utilização desse recurso. Então, eu já tenho o produto, tenho o recurso, tenho a disponibilidade dele, tenho a utilização e tenho o lucro. Então, eu já descobri os dados para montar meu problema. Para ficar de uma maneira mais simples, tá? Ou para a gente conseguir enxergar de modo mais simples como que é a montagem, como que a gente faz a modelagem nessa situação, a gente pode estar fazendo o quê? Uma tabelinha, colocando os recursos e o produto, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu produto, aqui eu tenho meus recursos, a disponibilidade e o meu lucro. Então, aqui eu sei que a minha madeira, a mesa consome 2 metros e 2 metros de madeira e 2 horas homens trabalhadas. O armário consome 3 metros de madeira e 1 hora homem trabalhado. Eu tenho disponível 8 horas homens e tenho disponível 12 metros de madeira. A minha mesa ela contribui 4 e o meu armário 1 unidade monetária. Então, aqui está facilitando o quê? Facilita a minha situação onde eu posso estar fazendo o quê? Achar meu modelinho, tá? Então, para cá eu tenho. Como eu estou falando em lucro, eu vou estar maximizando meu lucro. Então, a mesa, ela me fornece 4 unidades monetárias. O meu armário fornece 1. A madeira ela é consumida da seguinte forma: 2 metros para a mesa, 3 metros para o armário. Então, aqui eu tenho minhas restrições: 2 metros para a mesa, 3 metros para o armário, e ela tem disponível 12 metros. Então, é o que a fábrica tem. O armário consome 2 metros, tá? O armário consome 1 hora de homens trabalhado e a mesa 2 horas. E a fábrica tem 8 horas diárias. Então, aqui é a madeira, ou matéria-prima, e aqui é a mão de obra. E as minhas variáveis, maior ou igual a 0. Sempre, porque eu posso não fabricar mesmo o armário, porém, se eu fabricar, eu tenho que fabricar no número positivo, tá? Então, se não fabricar, vai ser onde que vai ter igual a 0, e se eu fabricar, tem que ser positivo, ok? Então, aqui eu tenho o quê?
já meu modelinho, tá? Se eu não quiser fazer essa tabelinha aqui para vir para cá, tem necessidade? Não. Se eu conseguir enxergar daqui para cá, ok. Não preciso vir para cá. Se eu não conseguir, tenta fazer uma tabelinha dessa forma, para depois eu conseguir ficar fácil para vir para cá. Agora vamos fazer a resolução. Então a modelagem a gente já fez, tá aqui. Agora eu vou pegar nesse modelinho aqui, como eu tenho duas variáveis e duas restrições, eu vou estar traçando no mesmo gráfico as duas retas, como duas variáveis é x e y, a gente tem condições de estar resolvendo graficamente, ok? Então vamos lá, resolução gráfica. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas retas, a reta 1, e vou achar os pontos para poder traçar ela no meu gráfico, ou no meu eixo cartesiano. Então aqui igual a 12. Então se eu fizer meu x igual a 0, eu vou achar que meu y vai ser quem? 12 dividido por 3, 4. Então eu tenho esse ponto aqui. Se meu y for 0, o meu x vai ser quem? 12 dividido por 2, 6. Então eu tenho esses dois pontos para traçar a reta 1. A reta 2, que é 2x mais y igual a 8, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou achar os pontos para eu colocar no gráfico. Então, se eu fizer x igual a 0, eu vou ter que meu y vale 8. Se eu fizer meu y igual a 0, o meu x vale 8 dividido por 2, 4. Então, aqui eu tenho esses pontos aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vamos traçar as duas retas agora. Então, eu vou traçar a reta 1, que vai do ponto 0 e 4. Se eu pegar no eixo cartesiano, estaria aqui, ó. 4. E o outro, 6. Se 4 é aqui, vamos supor que 6 seria mais ou menos aqui. Então, a gente estaria traçando tá, deveria estar retinho, né? Só que a mão livre é mais difícil fazer retinho aqui o gráfico, a reta. Então, aqui eu tenho a reta 1. A reta 2 vai ser 4 aqui e 8 aqui, no y. Então, eu vou estar traçando as duas retas. Aqui a reta 2. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu preciso trabalhar as minhas inequações. As retas, os pontos em cima da reta eu já tenho. Então, eu já sei que meu x e meu y é positivo. Então, eu vou estar traçando, vou estar usando aqui, ó. Só na parte positiva, tá? A minha primeira reta, que é essa daqui, tem que ser menor que 12. Então, qualquer ponto que eu colocar aqui, ó, para x e para y, tem que ser menor que 12. Se eu colocar o ponto 0 e 0, aqui vai zerar, então eu vou ter 0 menor que 12. Então, eu vou estar olhando para cá. Então, aqui, vou estar olhando para cá. Então, se eu pegar aqui, ó, é onde que tá me satisfazendo. Se eu vier para a segunda, a reta 2, para qualquer ponto de x e y aqui, tem que dar o resultado menor que 8. Se eu fizer x e y igual a 0, eu vou ter que 0 menor que 8, então ela vai vindo para cá. Então, ela vai estar aqui, ó. Peguei esse ponto aqui, ó. Então, onde eu posso ver? Eu posso ver que onde que satisfaz todas ao mesmo tempo, tá aqui, ó. Então, essa daqui é minha região viável. Essa é minha região viável. Se minha solução ótima vai estar entre um desses pontos, que são exatamente a interseção de duas retas. Sempre será a interseção de retas. Agora, o que eu preciso fazer? Trabalhar com a minha função objetiva. Tá? Que minha função objetiva é 4x mais y. E achar o vetor gradiente da minha funçãozinha lucro. Então, o vetor gradiente vai ser quem? Os coeficientes de x e de y. O coeficiente de x é 4,
coeficiente de y é 1. Então, eu tenho aqui, ó, 4 aqui, 1 aqui. Então, aqui eu tenho sentido e direção. Então, eu sei que meu sentido e direção tá pra lá. Essas duas aqui eu já descarto pelo sentido e direção. Então, vai estar entre uma dessas duas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma perpendicular a esse vetor. Uma perpendicular é o quê? 90 graus. E vou estar traçando na minha região viável. Então, eu vou estar traçando agora paralelas a essa reta na minha região viável, para testar esses pontos, para ver qual que é o mais próximo da minha solução, o último ponto, que é o que é a minha solução viável. Então, se eu pegar uma aqui, ó, uma paralela aqui, eu sei que esse ponto eu passei por ele, mas ele não é ótimo, porque eu tenho toda essa região ainda melhor, que vai me dar valores maior. Aqui a mesma coisa, eu passei por aqui a mesma coisa, eu passei por esse daqui. Eu passei por esse ponto, que é um candidato, mas ainda sobrou, ó, partezinha da minha região viável, que vai me fornecer um ponto melhor do que esse. Aí eu venho aqui, ó, traço mais essa. Cheguei no último ponto, pra cá não tem nenhum ponto, que vai me dar um valor melhor do que ele. Então, aqui eu tenho meu ponto ótimo. Então, meu ponto ótimo, XY vai ser quem? X4, Y0. E aí, eu consigo achar o valor de Z, porque é só vir aqui e substituir. Então, minha solução ótima vai estar lá, ó. Vai ser x igual a 4, y igual a 0, e o meu z que vai ser 4 vezes 4 mais 0, que é 16. Que é só vir aqui e fazer a substituição, ó. Tenho essa funçãozinha aqui, substituo. Então, eu tenho o meu lucro, tá? Que não é z, aqui é L, é o meu lucro. Então, o que isso me diz dentro do meu enunciado? Que a produção, tá? Que fornece o maior lucro, que é de 16 dias, é unidade monetárias, dias é fabricar 4 mesas e não fabricar armário. Bom, qualquer outra solução que vocês resolverem testar aqui, ó, essa, bom, o ponto 0 é menor que 16, não tenha dúvidas. Aqui eu tenho 4 para y e 0 para x. Então, eu venho aqui, ó, 0, o que vai zerar, mais 4. 4 é menor que 16. A mesma coisa se vocês acharem esse ponto aqui, que é fazer a interseção das duas retas. Vou achar o valor de x e y e substituir aqui, vai dar um valor menor que 16. 16 é o melhor que todos, ou o mais alto ponto, que vai me dar o maior lucro, tá? Então, aqui, ó, pessoal, é simplesmente assim. Se eu conseguir sair daqui, sem fazer essa tabelinha já vem para minha modelagem. Para minha modelagem, eu tenho que construir as minhas retas. Não dá para eu fazer isso. Ah, eu posso fazer direto sem fazer isso aqui? Eu consigo fazer aqui? Pode conseguir, nada impede que não. Nada diz que não. Mas muito cuidado para eu não errar, tá? Para não errar as retas e traçar de forma errada, equivocada. Se eu traçar as minhas retas aqui de forma equivocada, eu vou ter uma solução que não é a que eu quero. Não é a solução ótima. Aí, a minha função objetiva vai me dar o vetor gradiente, que vai me fornecer, e a paralela, que fornece as curvas de níveis, tá? De níveis da função objetiva. Que vão ser essas retinhas que eu tô traçando na minha função
dentro da minha região viável. Então, eu preciso só tomar cuidado para não equivocar. O meu vetor gradiente, ele não tem, ele só me diz direção e sentido. Ah, esse ponto aqui tá fora, não tem problema, ele não tem tamanho. Eu posso fazer ele pequenininho, como posso vir ele parar ele aqui, porque ele só precisa me dar direção e sentido da minha região, no meu ponto ótimo, dentro da minha região viável. E a minha região viável tem que satisfazer todas as minhas restrições dadas no meu problema, ok? Bom, feito o meu gráfico, meu modelo, feita a resolução gráfica, agora vamos passar para a nossa resolução analítica, que é o método simplex, ok? Bom, tem meu probleminha aqui. Para usar o método simplex, eu preciso ter uma igualdade, eu não posso trabalhar com essa desigualdade. Mas eu não faço como eu fiz lá no gráfico, eu simplesmente coloco igualdade aqui. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Para isso, eu vou colocar uma folga na madeira e uma folga de horas. Então, aqui eu vou estar chamando, eu vou estar somando uma folga. E aqui eu vou estar somando uma outra folga, uma de madeira e uma de mão de obra, que a gente chama, tá, de variáveis de folga, que vão ser positivas. Não podem ser negativas. Então, essa vai me dar o quê? O equilíbrio. Aqui eu vou ter uma matriz identidade, tá? Que ela vai ser da mesmo tamanho, vai ser uma matriz quadrada, fornecendo por quantidade de restrições que tiver meu problema. A minha função objetiva, eu preciso escrever ela do mesmo formato, numa equação. Então, eu vou pegar esses dois termos e vou jogar do outro lado. Então, vai ficar L menos 4x menos y igual a 0. Bom, por que eu não preciso colocar z e w na função objetiva? Porque o coeficiente é 0. Tá? Eu tenho que lembrar que as minhas folgas não podem influenciar a função objetiva. Bom, daí eu vou fazer o quê? Eu vou vir para o simplex tabular. Então, eu vou jogar meu problema dentro da minha tabelinha de simplex. Então, aqui eu tenho os coeficientes, tá? Na primeira linha aqui eu vou colocar a função objetiva, então eu vou pegar os coeficientes que eu tenho aqui. O L eu tenho coeficiente 1, o X eu tenho coeficiente menos 4, o Y é 1, o Z e o W 0, e vai ser igual a 0. Então, aqui eu tenho exatamente a função objetiva. Aí eu venho para as duas restrições. As duas restrições não tem L nela. Então, eu vou colocar 0. A primeira aqui da madeira, eu tenho 2 coeficientes para o X, 3 para o Y. O meu Z aqui, ele vai ter coeficiente 1. E o meu W não vai aparecer. Ele vai ficar igual a 12. A segunda, eu tenho coeficiente 2 para X e 1 para Y. O Z não aparece aqui, então ele vai ter 0. E o W aparece, vai ter coeficiente 1. Para igualar a 8. Então, aqui eu tenho a minha matriz do meu sisteminha, desse sistema aí. Eu simplesmente coloquei na forma matricial. Onde que a gente pode perceber que eu tenho a minha matriz do problema e aqui eu tenho a matriz das variáveis de folga, tá? Aqui, ó, eu tenho as minhas folgas. Aqui eu tenho meu vetor recurso. E aqui eu tenho a disponibilidade do meu recurso, que são as minhas variáveis x e y. Bom, aqui eu vou ter quem? As variáveis que aparecem aqui, ó, dentro da matriz identidade, porque aqui eu tenho uma matriz identidade de ordem 2, porque eu tenho duas linhas e duas colunas. Eu acrescentei duas variáveis de folga e eu tenho duas restrições. Então, ele vai me dar uma matriz identidade de ordem 2. Aqui que eu tenho, onde que apareceu, eu tenho que cruzar aqui, ó, eu venho aqui, ó, Z, cheio 1, venho para a linha, essa variável vai aparecer aqui, ó. Eu venho para cá, W, encontrei o 1 na coluna, venho para cá. Aqui, essas variáveis vão ser chamadas de variáveis básicas. Então, aqui vai estar a minha base,
que vão ser as variáveis que vai me fornecer a solução do meu problema, tá? Então, inicialmente, eu tenho o quê? Eu tenho as variáveis. Então, minha solução básica inicial. Vai ser, o meu x e y são variáveis não básicas, então ele vale 0. O meu z que tá aqui, ó, vale 0. Meu z não, meu L vale 0. O meu z e meu w que estão aqui, ó, eu venho pra cá, são variáveis de folga. Inicialmente a minha base tá aqui, ó, o z vale 12 e o w vale 8. Então, essa aqui é a minha primeira solução. Agora, eu vou verificar se essa solução ela é ótima ou não. Eu venho aqui na minha função objetiva, tá? Primeira linha. Eu vou verificar as variáveis não básicas, que são a variável x e y. As duas variáveis, nesse caso, têm um valor negativo, coeficiente negativo. Então, eu vou pegar os dois valores e vou achar o de maior valor absoluto. Então, menos 4, valor absoluto, 4. Menos 1, valor absoluto, 1. Então, de maior valor é o 4. Isso me diz que meu x entra na base. Então, aqui eu tenho a coluna da variável que vai entrar na base. Agora, eu preciso achar a variável que vai sair. Porque se inicialmente ela tem duas variáveis básicas, ela vai terminar com duas variáveis básicas. Se uma entra, uma sai. Aí eu venho calcular minha razão, que vai ser quem? O vetorzinho B, dividido pelo coeficiente correspondente da coluninha da variável que entra. Daí eu vou fazer 12 dividido por 2, que vai ser 6. Aqui eu vou fazer 8 dividido por 2, que vai ser 4. Coincidente os 2 e 2. O menor valor indica a variável que sai. Então, aqui, ó, sai da base a razão, a menor, razão positiva. Se for negativo, eu descarto. Então, o 4 é a menor razão. Então, nesse caso, sai da base, tá? O Z. Então, a minha nova base vai ficar... O Z ele vai permanecer, porque o W tá saindo, vai dar lugar para X. E vai entrar X. Então, aqui eu vou ter minha nova base. Tá? Aqui vai ter minha nova base. Vai ser composta por Z e X. Não mais por Z e W. Bom, então aqui a gente já descobriu a variável que sai e a variável que entra na base. Então, vamos só colocar assim um lembrete aqui, ó. Variável que entra na base. Dos coeficientes não básica, tá, ó, dos coeficientes negativo das variáveis não básicas. Não básica, o que tiver, o que for maior em valor absoluto. O que for maior em valor absoluto. Bom, então eu já achei quem entra
e quem sai da minha base. Então, tá aqui, ó. Eu sei que aqui, ó, eu tenho a coluna pivô e aqui eu tenho a minha linha pivô. O único elemento comum é o meu 2zinho aqui, que tá na linha e na coluna. Então, aqui eu tenho o meu elemento pivô. Esse elemento aqui vai ser o que vai me dar a base para a nova matriz e a nova solução. Então, eu tenho que fazer o quê? Essa coluninha aqui tem que virar coluninha de W. Então, ela tem que ser 0, 0 e 1. E essa coluna aqui automaticamente vai deixar de ser 0, 0 e 1. Bom, para eu transformar o meu 2 em 1, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a linha inteira pelo elemento pivô, que no caso é 2. Essa coluna aqui, ó, de L, ela nunca vai mudar, porque o L só vai aparecer na função objetiva, ok? Então, eu vou pensar de x até b, que é essa que vai ser alterada. Então, eu tenho que 2 dividido por 2 vai ser 1. 1 dividido por 2 vai ser meio. 0 dividido por 2 continua 0. 1 dividido por 2 é meio. E 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui eu tenho minha nova linha pivô. Então, através dessa linha aqui, eu vou conseguir achar as outras duas linhas, tá? Bom, primeiro, eu preciso zerar esse 2, ó. Aqui, ó, na posição de W, ele é 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha linha pivô pelo oposto. O oposto de 2 é menos 2. Então, eu vou fazer 1 vezes menos 2 mais 2, 0. Eu vou ter menos 2 vezes meio, menos 1, mais 3, 2. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Menos 2 vezes meio, menos 1 mais 0, menos 1. Menos 2 vezes 4, menos 8 mais 12, 4. Então, aqui eu achei a coluninha, a linha de Z. Agora, eu preciso achar a linha de L, que é a linha da função objetiva. Aqui eu tenho 4, menos 4. Para eu zerar, eu preciso multiplicar o 1 por 4, porque é sempre pelo oposto de menos 4, pelo oposto que está aqui. Então, multiplicando essa linha pivô por 4, e vou somar com a função L aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer 4 vezes 1, 4, menos 4, 0. 4 vezes meio, tá? Eu vou ter 2. 2 mais menos 1, eu tenho 1. Eu vou ter 0 vezes 4, 0 mais 0, 4. Eu vou ter 4 vezes meio, 2. 2 mais 0, 2. Aí, eu tenho 4 vezes 4, 16. 16 mais 0, 16. Agora, eu venho aqui e vou olhar na minha função objetiva, que eu chamo a segunda solução, tá? Não preciso todo momento ficar achando a solução como foi feito aqui, mas eu preciso achar a final. Mas eu vou olhar aqui, ó. Minhas soluções aqui, ó, são positivas, ok pelo problema. Eu tenho meu Z, que tá aumentando de 0, ele aumentou. Agora, eu venho pra cá. Na função L, função objetiva, as variáveis não básicas eu tenho coeficiente positivo, significa que a minha solução é ótima. As variáveis básicas, que é x e z, eu tenho a coluninha da matriz de identidade. Então, se eu não errei nenhuma continha aqui, eu já cheguei na solução que me interessa. Então, qual que é a solução ótima no caso? Eu tenho lá z igual a 16, é o L, o Z vai ser igual a 4, o X igual a 4,
E o y e o w vão ser iguais a zero os dois. Porque sempre quando a solução não for básica, a variável não for básica, a solução, o valor dela é zero. Então, voltando aqui, ó, pro meu problema, o que eu tenho, tá? Que a produção que me fornece o maior lucro, ou o lucro máximo, né? Que é de 16 unidades monetárias dia, é fabricar 4 mesas, não fabricar armário, e tenho, tá? E tem-se uma folga de madeira de 4 metros quadrados de madeira. Então, aqui é o que a gente tem, que eu tenho que pensar, tá? Voltando para o meu problema de acordo. Se eu fizer a parte gráfica, eu não consigo chegar na minha folga, como eu enxergo aqui no meu simplex. Por quê? Eu não preciso acrescentar essa folga para graficamente. E aqui eu posso estar fazendo uma análise em cima desse resultado que eu tive, que é interessante, que não é. Tá? Então, aqui, só lembrando, para eu zerar aqui, eu tenho sempre que multiplicar minha linha pivô pelo oposto do valor que eu quero zerar, que é a coluninha da variável que entra, e somar com a linha em questão que eu estou zerando. Ok? Então, aqui eu tenho que fazer a interpretação com o meu resultado, depois final. Ah, se eu tivesse aqui mais uma variável não básica, coeficiente negativo, eu estaria fazendo mais uma iteração. Ok, pessoal? Bons estudos a todos.